Processo de gravar. Bom, então agora eu vou dar onde é que inicia a orientação para a nossa aula prática, tá? A orientação, então, vai iniciar aqui no entendimento desse sistema, tá? Então, nós temos aí um tanque, tá? Esse tanque propriamente dito, tá? Ele é um tanque que pode ou não ter uma válvula, certo? Pode ser um orifício, que é a nossa aula prática, ela vai ser baseada em cima de orifício. Esse tanque, ele pode ser um tanque quadrado, retangular, ou pode ser um tanque cilíndrico, tá? Tudo isso, por que eu estou falando tudo isso? Por quê? Porque os dimensionais vão fazer com que o nosso modelo de matemático mude, né? Porque tu determinar volume de um tanque retangular ou quadrado é uma coisa, determinar volume de um tanque cilíndrico é outra, tá? Então, dentro do que nós estamos enxergando nesse tanque, né, nós temos que observar o quê? Que esse volume de líquido aqui, ó, ele está diretamente ligado com a altura, certo? Por quê? Porque a base, né, não muda, né, do tanque, mas a altura muda. E essa altura vai mudar como consequência do escoamento de saída ou do escoamento de entrada, né? Então, se entrar a mais do que sai, essa altura aumenta. Se entrar a menos do que sai, essa altura diminui. E se entrar igual ao que sai, a altura fica constante. Então, essas jogadinhas é o que a gente vai trabalhar nos exercícios daqui a pouco. Então, qual é que é o problema? Deseja-se analisar a variação do volume, da altura, né, e a vazão de saída do tanque, né? Por quê? Porque essa vazão ela também oscila conforme a altura, né? Quanto mais altura, maior a pressão, maior a vazão, né? Que vai ser a resposta do sistema frente à variação da alimentação, que é o FE. Então, em termos de teoria, vai estar envolvido o quê? A conservação da massa, a conservação do movimento e a conservação da energia, né? Que ela vai estar diretamente associada à energia com a gravidade do sistema, né? Traduzindo isso, né, em considerações, nós vamos considerar que o nosso fluido vai ter uma massa constante, tá? Que não vai haver variação de temperatura, nós vamos ter uma mistura perfeita. E o que é esse FS? Esse FS, no caso, quando tu tiveres uma válvula, né, cada válvula tem um K. Se for uma válvula globo, se for uma válvula esfera, se for uma válvula gaveta, se for uma válvula agulha, dependendo do tipo de válvula, nós vamos ter um K. E veja, a vazão de saída, então, é uma consequência da altura. Bom, dentro do que nós vimos, o balanço material ou balanço de massa é dado dessa forma. A vazão de saída menos a vazão de entrada é o que fica acumulado dentro do tanque. Massa específica, variação do volume em função do tempo. As dimensões, né, do tanque, o volume é a área vezes a altura. E o equacionamento hidrodinâmico, que é a saída do fluido de dentro do tanque, é dado por essa equação, certo? O que nós vamos ter de variáveis, né? Quem são as variáveis? As variáveis é a alimentação, é a saída, no caso, o ρ, né? Variáveis são todos os itens que vão estar sendo avaliados nesse sistema. Então, tudo que a gente for avaliar aqui, a gente define como uma variável. Obviamente que nós vamos ter as variáveis a determinar, mas o que vai variar? Por exemplo, se muda a substância, muda a massa específica, né? Então, tu vai ter a vazão de entrada, a vazão de saída, a massa específica, volume, a área, porque se tiver um dimensional diferente de tanque, muda a altura, o K da válvula e o tempo, é uma variável. E daí que eu digo, é fundamental que vocês entendam dessas variáveis, porque vão ser essas as variáveis que vocês vão ter que controlar ou analisar durante o experimento de vocês. Bom, o que nos interessa
para avaliação são essas três equações. É o balanço material, o que entra menos o que sai, porque isso está dentro do nosso problema. Ó. Deseja-se analisar a variação do volume, altura e vazão, né? Então, o balanço de massa, né? O volume e a vazão de saída, certo? Bom, então essas são as três equações. O que vão ser constantes? O K da válvula, o ρ da substância, porque a gente definiu que a massa específica é constante, e a área do tanque, que não vai mudar, né? Que nem vocês, quando vocês... eu vou estabelecer que meu tanque vai ser uma garrafa de 1,5 litro de água. Não, eu vou estabelecer que meu tanque vai ser uma garrafa de 3.300. Não, vou estabelecer que meu tanque vai ser um compartimento retangular. Vocês vão adaptar da maneira que vocês acharem, né? Vocês vão ter que ter que controlar essas variáveis. Especificação vai ser o tempo, tu vai dizer de quanto a quanto tu vai avaliar. A força motriz é a alimentação. Lembrando que se não tem alimentação, o que vai acontecer com a altura? Com o passar do tempo vai diminuindo, né? Então, se não tem perturbação no sistema, ele vai diminuindo, assim como a vazão de saída também vai diminuindo. A variável a determinar vai ser, então, o volume, a altura e a saída, né? Bom, os graus de liberdade vai ser o quê? É o número de variáveis desconhecidas a determinar, menos o número de equações. E sempre que der zero, quer dizer o quê? Que esse teu sistema está adequado. Tu nunca pode ter um número de variáveis menor do que o número de equações, e tu não pode ter um número de equações maior do que o número de variáveis a determinar. Sempre tem que ser igual, porque os graus de liberdade tem que ser zero. Bom, então aqui, isso é uma questão de análise de consistência, tá? Por quê? Porque eu não posso estar trabalhando com volume em litros e com a massa específica em metro cúbico. Eu não posso estar trabalhando com a vazão de saída, fluxo de saída em quilo por segundo, né? E estar trabalhando com o tempo em minutos. Né? Então, esses cuidados em termos de unidades são fundamentais. Então, checar essa consistência é básica, tá? Bom, a solução desejada, então, é tu fazer rodar, né? Usar o software, que nesse primeiro momento a gente vai usar o Excel, tá? Que é o quê? É aplicar essas equações para que a gente tenha, então, os dados, altura calculada versus altura experimental. Então, basicamente, tá? É isso o que a gente está traduzindo aqui de uma forma escrita, o que vai ser feito na prática, ok? Então, ó, esse material 5, 6 e 7 vão ser as simulações que a gente vai fazer, que eu gostaria que vocês agora, então, junto comigo, acessassem, tá? Então, assim, vocês, por favor, abram. Ó, o que eu aconselho? Isso aqui é uma planilha de Excel, tá? Se vocês abrirem ela, vocês vão conseguir trabalhar com Excel online. Só que ele não te dá uma visão adequada do que tu teria se tu baixasse isso no teu computador, tá? Então, o que eu peço para vocês? Baixem esses arquivos aí, tá? Baixem aí esses 3 arquivos, o 5, o 6 e o 7, porque a gente vai trabalhar com eles agora. Então, vamos lá. Primeira aula.
Muito bem. Bom, então, pessoal, o que vocês vão ter que fazer? Olha só, o que o professor fez aqui, tá? O professor preparou 3 materiais para vocês, tá? Onde, nesse primeiro material, no 5, material 5, vai ser uma das simulações que vocês vão fazer. Qual vai ser a simulação? Vocês vão ter um tanque, certo? Esse tanque, volto de novo a dizer, esse tanque, por exemplo, pode ser uma garrafa. Estão enxergando a minha garrafa aqui? Se vocês observarem, vocês estão vendo que tem um orifício aqui, ó. Tá? Isso aqui simularia esse tanque aqui, ok? Bom, esse segundo aqui, o que ele nos mostra? Para que vocês tenham uma compreensão melhor. Esse segundo, ele vai ser, pode ser esse mesmo tanque, onde tu vai ter um segundo tanque com dimensões iguais ou diferentes, ok? Com um orifício que tem que ser menor do que o orifício do tanque de baixo. Vocês estão percebendo aqui, ó, que tu tens uma vazão menor do que uma vazão de entrada, de saída, desculpa. E o último tanque, tá? Vocês vão ter o quê? Vocês vão ter uma vazão de entrada maior do que a vazão de saída, tá? Bom, o que vai acontecer? Na prática, vocês precisam ter uma garrafa só, tá? Porque essa vazão de entrada, esse FE de entrada, vocês podem fazer com a própria torneira de vocês, certo? A única coisa que vocês vão ter que quantificar é quanto está saindo da torneira, tá? Então, o professor vai fazer um videozinho depois, fazendo uma breve explicação prática de como é que seria, tá? Mas a criatividade de vocês vai ter que ser aplicada à realidade que vocês têm. Por que fica difícil de trabalhar com um tanque escoando no outro? Porque à medida que esse volume começa a baixar, a saída que tu vai ter desse tanque para esse começa a diminuir. E a gente não pode oscilar, por quê? Porque a gente tem que estabelecer vazões constantes de abastecimento, ok? A vazão de saída é uma análise que tu vai fazer, mas a vazão de abastecimento ela vai ter que ser constante, de tal forma que ela seja, no experimento 7, seja maior do que a saída, no experimento 6, seja menor do que a saída, e no experimento primeiro, que tu não tenha alimentação, ou seja, a alimentação é zero, ok? Bom, o que o professor propôs em termos práticos, que é o que vocês vão fazer semana que vem? Vão ser grupos de 3 pessoas, só que cada um na sua casa, tá? Então, um dos integrantes do grupo, por exemplo, vai fazer o experimento de escoamento sem alimentação, ou seja, alimentação zero, qual vai ser os resultados de escoamento? O segundo integrante vai fazer uma vazão menor de entrada e uma vazão maior de saída. E o terceiro integrante vai fazer uma vazão maior de entrada e uma menor de saída. Ok? Como nós temos 12 integrantes, vão dar um total de 4 grupos. Aí o que vocês vão fazer? O relatório que a gente vai discutindo, como é. Perdão. Aí eu vou ter que tomar uma água.
O relatório de como nós iremos fazer isso é o passo a passo, introdução, materiais, desenvolvimento, a parte referencial teórico, a parte de procedimento, a parte de resultados e a parte de conclusão. Isso vocês vão trabalhar entre 3 pessoas a 6 mãos. Ou seja, vocês vão distribuindo, vão usando as ferramentas digitais e vão se habituando para que esse trabalho seja feito em grupo, mas cada um na sua casa. Então, da mesma forma que a gente está usando uma plataforma aqui, vocês como alunos da UBRA, vocês aqui, pessoal, dentro da plataforma, por isso que eu disse, utilizem o e-mail de vocês. Vocês podem acessar aqui os apps, ó, vocês podem usar o Meet, vocês podem estar fazendo uma reunião entre vocês, entendeu? Vocês podem estar fazendo pleno uso, compartilhando documentos, ó. Tu pode usar tanto documento quanto planilha. Vocês podem construir um relatório online compartilhando. Ó, eu abro um documento, eu faço esse documento aqui, ó. Esse vai ser o relatório. Então, eu escolho uma folha em branco, dando um exemplo. Então, eu começo a escrever aqui o relatório, e daí eu compartilho com meus colegas. Olha aqui, ó. Com quem eu vou compartilhar? Né? Qual vai ser o título do meu documento? Vou compartilhar com fulano, beltrano, ciclano. Ó, com quem eu vou compartilhar? Né? Então, tudo isso é possível. Então, tu só não vai fazer o trabalho se de fato tu não quiser. Né? Então, condições a gente tem para o pleno desenvolvimento, mesmo à distância, ok? Então, voltando lá para o que nós tínhamos, tá? Então, o que o professor fez aqui, ó, tá? Aqui, obviamente, o professor já modelou para vocês tudo. Como a gente está utilizando orifícios, nós vamos estar trabalhando com a equação de Bernoulli, tá? Onde o que nós teremos? Nós teremos oscilações, né? Claro que aqui, o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma simulação que o professor fez, tá? O que vocês vão ter que fazer? No dia da prática, vocês vão pegar os dados reais. E o que vão ser os dados reais? É vocês definirem, vocês vão trabalhar em segundos, minutos, horas? Vão definir, vou fazer a anotação de quantos em quantos minutos. Ou eu vou fazer anotação de quantos em quantos centímetros. A minha altura vai ser metros, vai ser centímetros. Então, vocês podem optar. Na realidade, vocês vão fazer aqui. Por exemplo, aqui, ó, vocês vão pegar uma régua, né? Dentro dessa régua aqui, o orifício de vocês vai ser o 0, digamos assim. A gente vai estabelecer aqui o teu 0. Pegar a escala correta aqui, vamos fazer em centímetros, tá? Então, tu vai estabelecer... Deixa eu parar de compartilhar aqui um minuto. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou estabelecer o 0, vai ser bem o meio do meu orifício. Ó, daí eu vou colocar aqui, marcar 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, marquei até 13, 14, 15. Uma coisa é que assim, ó, a escolha, por exemplo, tem algumas garrafas que elas são gordas embaixo, estreita no meio, gorda em cima. Então a gente tem que cuidar que essa garrafa ela tenha uma linearidade, né?
que ela tem um volume constante. Porque se eu pego aqui, por exemplo, ó, o diâmetro dessa garrafa, certo? O diâmetro dessa garrafa, eu tenho como calcular o volume, né? A gente pega ali, o volume é igual I vezes R ao quadrado vezes altura, né? Isso aí é muito simples, é só tu colocar, ó, volume de um cilindro. Vou compartilhar para vocês, ó, fazendo uma pesquisinha no Google. Como é que se vê, ó? Volume de um cilindro, πr ao quadrado vezes altura, né? Então, o que que é o R? É diâmetro dividido por 2, certo? Por centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que ml, tá? Então, isto é, por exemplo, para mim determinar, então, o volume, certo? E olha aqui, ó, se vocês olharem ali no chat, o professor está usando linguagem de Excel, ó. Como é que quando eu quero fazer algo ao quadrado, vai ser R, chapéuzinho, 2, tá? Bom, professor, eu não quis usar uma garrafa cilíndrica, eu quis usar uma bomboninha retangular. Beleza, pode ser também, que daí a bomboninha retangular vai ser muito parecido com o desenho do professor. O frasco, o recipiente que vocês vão usar, isso é indiferente. Quer ver? Ó? Como é que o pessoal fez no semestre passado? Tá? Que a gente fez lá no laboratório. Aqui, ó, por exemplo, ó, olha aqui. Já vai abrir. Demora um pouquinho, mas abre. Então, o recipiente você só tem que adaptar. Olha aqui, ó. O pessoal usou uma bombona, né? Daí ela, claro, pessoal, aproximações, né? Não quer dizer que tu vai medir o volume exato, mas, né? Tu tens que, tipo, aqui está muito mais próximo de um retângulo, né? Do que de um cilindro, né? Ó, a marcação que tem que se fazer conforme o professor fez com vocês. Claro, aqui eles têm uso das provetas, né? Então, para fazer a avaliação do tempo em função, tipo, qual é a vazão que está entrando, que eu preciso calcular a vazão de entrada, que tem que ser diferente da vazão de saída, né? Como é que tu vai fazer isso? Bom, o cronômetro tu tem no teu próprio celular. Agora, o frasco volumétrico, tu vai ter que pegar um recipiente cilíndrico com régua, fazer as marcações e marcar. Ó, aqui é 10 ml, aqui é 20, aqui é 30. Tu tens que construir a tua proveta. Se tu já tiver uma proveta ou tiver já algum equipamento, algum instrumento volumétrico, que nem o professor tem aqui, ó. O professor tem, por exemplo, usei para botar lixo aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, um beckerzinho, ó, que mede até 70 ml. Isso aqui foi um beckerzinho que eu peguei, né, de laboratório de análise, né? Ou tu pode utilizar qualquer outro frasco volumétrico onde tu determina, então, esse volume. Então, tanto o que vai entrar da torneira, tu tem que avaliar o volume, quanto o que vai sair. Por quê? Porque tu precisa saber que a vazão de entrada seja diferente da vazão de saída.
né? Voltando de novo, vocês vão fazer 3 experimentos. Um vai fazer sem alimentação, outro vai fazer com alimentação menor do que saída, e outro vai fazer alimentação de entrada maior do que a alimentação de saída, certo? Então, na prática, o que vocês vão obter? Vocês vão obter esses dados reais, que é o quê? É a determinação da altura em função do tempo. E aqui o professor já preencheu, ó, tá? Então, ó, por exemplo, aqui eu estou apagando, ó. Vocês vão ter que fazer 3 corridas para cada um dos experimentos, ok? 3 corridas. Por que 3 corridas? Porque eu quero valores médios. Tu pode ver, o professor já arrumou a tabelinha para ela te fazer os cálculos certinho, tá? Eu já fiz tudo bonitinho para dar tudo certinho, ó. O que tu vai fazer? Tu vai preencher, por exemplo, eu vou optar então por marcar e ver quantos segundos leva. Então daí no dia da prática tu vai, a primeira experiência eu fiz, daí vai dar 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim por diante. Deu 1 segundo, deu 2 segundos, deu 2 segundos, deu 2 segundos, deu 1 segundo, deu 1 segundo. Um exemplo. E essa foi a primeira corrida. Daí, começou a escoar. Bom, chegou aqui embaixo, parou o tempo. Daí tu fecha o buraquinho, enche de novo. Segunda corrida. Começou o tempo. Preenche. Pá. Terceira corrida, mesma coisa. Preenche. Pá. E aqui nós vamos ter os valores médios. Claro que aqui não, a média foi o valor exato, né? Mas, em si... Foi? Então, são 3 corridas para cada recipiente? Para cada sistema. São 3 corridas para cada sistema. Deixa eu perguntar uma coisa. Daí, cada um do grupo vai fazer o seu sozinho, digamos assim? Vai fazer o seu sozinho na sua casa. Só para entender, o primeiro, então, a gente só vai medir a vazão de saída. Isto. O segundo, a gente tem que controlar que a vazão de entrada é menor que a vazão de saída. Perfeito. Tá. E o terceiro, a vazão de entrada tem que ser maior que a vazão de saída. Perfeito. E como a gente vai fazer as vazões de entrada? O que a gente usa para vazão de entrada? A torneira? Exatamente. Vamos usar a torneira. Então, E onde é que a gente coloca isso daí? Por exemplo, tu deu o exemplo agora aí da saída, né? Da gente ficar controlando a saída. Desse aí que tu recém falou. A gente vai controlando o tempo e quando vai caindo a coluna d'água, digamos assim, né? Isso. Tá. E para vazão de entrada, a gente só controla o tempo. Da mesma forma. Da mesma forma. Isso, porque sempre que tu vai analisar uma vazão, o que é uma vazão? Uma vazão é uma relação volume e tempo. Então, o que tu faz? Vamos supor, por exemplo, para te definir uma vazão, isso é uma garrafinha de 500 ml, tá? Então, vamos supor, eu vou comprar uma garrafa d'água, ela vem marcadinha aqui, nos 500 ml. Então, o que tu faz? Tu pode regular a tua torneira e tá vazia e colocar. Quando chegar na marca, tu tira. Ou melhor, quando chegar na marca, tu vê o tempo que levou. Então, tu soube que foi 500 ml em tanto tempo. Então, ml dividido pelo tempo te dá vazão. Certo? Agora entendi. Isso é a vazão. A vazão é volume dividido pelo tempo. Então, num primeiro momento, só que aquilo, se tu mexer na torneira, tu vai alterar
a regulagem dela, né? Então, vocês têm que se organizar para oscilar o mínimo possível da vazão. Por quê? Porque a matemática, ela vai considerar a situação ideal, né? Então, isso são alguns cuidados que eu peço para vocês tomarem. Uma vez regulada a vazão de entrada, tem que cuidar. E este primeiro experimento, meio que todos vão ter que fazer para vocês mais ou menos terem noção da vazão de saída do tanque. Entenderam? Daí o que acontece? Vocês vão perceber que quando o nível de água está aqui em cima, tu vai ter uma vazão maior do que quando o nível de água estiver aqui embaixo. Por quê? Porque tu está perdendo coluna d'água, normal, né? Então, o que vocês vão fazer? No início a vazão é maior, no final a vazão é menor. Então, tu vai usar um valor médio para te poder estabelecer a vazão de alimentação quando tiver alimentação, certo? Por isso que eu disse, por exemplo, o fulano, o João, por exemplo, ficou de fazer o segundo experimento. O que vai acontecer? Inevitavelmente, o João vai ter que também fazer o primeiro. Por quê? Porque ele precisa conhecer a vazão dele de saída. Ficou claro isso? Nesse exemplo é isso, tipo assim, teria que fazer a saída maior, mas então teria que controlar também a torneira para fazer ela sair menos água. Isso para sair menos água da torneira e entrar menos no tanque saindo, ou seja, a saída vai ser maior, né? Tá, sim. Daí teria que fazer, medir cada um para ver se está realmente diferente. Exatamente. Então, quer ver? Eu vou mostrar para vocês na prática, tá? O que vai acontecer. Claro que aqui é tudo teoria, a prática depois vocês vão ver. Mas, por exemplo, quando eu estabeleci um volume, tá? Por exemplo, um tanque de 25 metros cúbicos, 25 mil litros. E isso vocês vão brincar em casa, tá? Então, por exemplo, a gravidade não muda, né? Eu posso mudar, eu posso usar a gravidade mais precisa. 9,81, certo? O que aconteceu? Modifica tudo, ó. Se vocês olharem, a planilha ela calcula tudo sozinho. Ó. Se eu, por exemplo, mudar o volume aqui, botar, em vez de 25, botar 30, ó, não, aqui não está integrado. 25, deixa assim. Está integrado só aqui para baixo. Então, o que vai acontecer? Ó, conforme as fórmulas. Então, a altura inicial do meu tanque é de quase 5 metros. Não tem alimentação, né? A massa específica da água, vocês sabem como ver a massa específica, né? Vocês vão pegar a temperatura do dia, né? Onde é que vocês pegam a temperatura do dia? Por exemplo, eu estou em Canoas, ó, Canoas, temperatura. Fora. Ó, temperatura agora em Canoas, 16 graus. Então, ó, massa específica da água a 16 graus. Então, vamos ter que procurar alguma equivalência. Acho que essa tabelinha aqui do passe direto, ela é válida. Sempre anotando as fontes de onde vocês estão tirando. Tem que ser fontes confiáveis. Tá? Olha aqui, ó. Esse aqui é o software de onde eles tiraram, tá? Então, aqui, vamos ver. Ó, 16 graus, olha aqui, ó, 999,09. Ó, quilo metro cúbico. Então, ó, por exemplo, vamos adotar, então eu vou anotar essa fonte, ó, eu retirei copia essa fonte, anota o horário, anota o dia, tudo isso é referência, tá? Porque você não precisa saber nada, mas você tem que saber de onde tiram as informações. Então, tu pega esse valor aqui,
Ó, essa é a massa específica em quilo por metro cúbico. Então, o que eu vou fazer? Ó, então, eu vou mudar aqui, ó. Então, só dando um exemplo para você. Pessoal, o modelo do professor, vocês mantenham, tá? Vocês só copiem como uma cópia de teste, certo? Por que teste? Porque para vocês manterem o original, porque depois se tu ficar modificando bom, daí tu pode baixar lá da internet mesmo, né? Lá tá o original. Então, por que o professor mudou o Rho aqui? Por causa que esse é o Rho na temperatura, ó, na temperatura de 16 temperatura igual 16 graus centígrados. Ou seja, a temperatura de 16 graus centígrados, o Rho, então, é esse aqui. Então, o que acontece? Ó, o tamanho do meu orifício, ó, 0,001 metros. Veja, está tudo nas unidades em metros. Se tu for usar centímetros, tem que mudar tudo, ok? Ou converte tudo para metros ou muda tudo. E o que nós percebemos? Se tu olhar esse gráfico aqui, ó, só para vocês entenderem. Aqui. Ó, esse daqui está saindo o quê? Está saindo daqui, ó, essas informações. Então, o que acontece com a velocidade de saída? Ó? Com o passar do tempo, ela diminui. Deixa eu ver se eu fiz o gráfico da altura em função do tempo. Olha aqui, ó. É esse gráfico aqui que é o mais interessante, ó. Olha o que acontece, ó. Quando eu tenho um tanque sem alimentação, ó, ou seja, só sai, o que acontece com a altura ao longo do tempo? Vai diminuindo. Mas veja, não é uma linha, não é linear, não é uma curva linear, ela tem uma certa curvatura. Por quê? Porque à medida que a altura diminui, o que acontece com a velocidade? Ela também diminui, né? E em virtude disso, a velocidade, por não ser constante, vai fazer com que a nossa altura também não seja linear. Linear seria essa linha preta, tá? Bom, agora, quando eu tenho uma alimentação menor do que a saída, qual vai ser o comportamento? Vai ser semelhante, mas veja, ó, claro, o que o professor fez? Como eu modifiquei os dados aqui, ó, tu vai ter que modificar aqui também para ficar o mesmo parâmetro, tá? Porque antes estava em 1000 aqui, né? Então, só vou voltar aqui para vocês verem que dá na mesma, só um pouquinho. Ó, agora voltou aos mesmos parâmetros, tá tudo igual aos tanques, tá? Só para a gente fazer a comparação. Então, ó, dentro dessa realidade, ó, essa foi a curva. Veja, iniciou com 5, terminou com quase 1,5 metro, tá? No tempo estipulado. Agora, quando eu tenho o segundo tanque, olha aqui, inicia com 5, terminou com quase 3. Por que acontece isso? Por quê? Porque eu tenho uma saída maior do que a entrada. Agora, o terceiro tanque, o que eu tenho no terceiro tanque? Eu tenho uma entrada maior do que a saída. Então, o que vai acontecer? A minha altura, em vez de diminuir, ela vai aumentar, tá? Então, o que o professor quer que vocês façam agora? Tá? Agora, então, o professor vai
encerrar minha explicação e vocês vão exercitar.